Vamos falar sobre Snyder Cut. Sim, críticas sem spoiler, cara, sem spoiler. Fica comigo aqui nesse vídeo porque nós vamos falar sobre as críticas do Snyder Cut, esse filme que promete abalar as estruturas da Warner. Roda a vinheta aí. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake e esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai falar sobre as críticas de Snyder Cut, cara. O que a galera tá falando por aí, críticas internacionais, e nós vamos falar também sobre o Rotten Tomatoes. Como que tá a porcentagem no Rotten Tomatoes. Vamos falar aqui alguns sites, eu vou mostrar pra vocês alguns sites brasileiros, americanos, que é pra gente saber o que estão falando de Snyder Cut, cara, esse filme que estreia dia 18, quinta-feira. E o primeiro site é o site da UOL, Splash Geek, da coluna Geek, que fala o seguinte, cara, calma aí, cara, a gente vai falar aqui tanto críticas boas quanto críticas ruins e a gente vai analisar essas críticas, analisar essas matérias aqui. Por exemplo, esse site aqui, ó, o Splash, que é o site da UOL, que tem a coluna Geek, fala: Liga da Justiça de Snyder vai agradar fãs, mas só eles. Você acha que a Liga da Justiça vai agradar apenas os fãs, cara? Dizem os críticos. Vamos ler a matéria só pra ver aí, ó. Às vezes a manchete é uma coisa, a matéria é outra. Por exemplo, a manchete aqui diz, ó: as primeiras reações críticas do Snyder Cut, a aguardada versão de Snyder para a Liga da Justiça, foram lançadas hoje na mídia norte-americana. O longa chega às plataformas de streaming na próxima quinta-feira. Beleza. O veredito dos jornalistas é misto. Olha só, cara, é misto. Os jornalistas que assistiram essa versão, eles tanto dizem que o filme é bom, quanto dizem que o filme é a mesma coisa, ou o filme é ruim. Então, quando se diz mista, cara, é muita coisa. Ele pode falar de um aspecto tal, um aspecto Y, entendeu? E isso é muito genérico. Ele continua dizendo aqui, ó: mas a maior parte dos reviews reconhecem que o longa é comprometido com a visão de Snyder e deve agradar aos fãs dos filmes de super-herói anteriores do diretor, como O Homem de Aço e Batman vs Superman. Agora a pergunta pra você: você gostou de Homem de Aço? Eu gostei, cara. Eu gostei de toda aquela narrativa e todo aquele roteiro de Krypton sendo... a gente viu Krypton ali, a origem do Superman, os pais do Superman, a guerra em Krypton. Não foi simplesmente uma explosão, teve muita coisa. A primeira vez que foi contada no cinema de forma bem explicada como foi Krypton. Gostei demais do desenvolvimento do Superman. Tem defeitos? Tem defeitos. Esse filme, O Homem de Aço, tem defeitos. Como todos os outros filmes também tem alguns defeitos. O final eu não gostei. E algumas outras coisas. E Batman vs Superman, cara, você gostou? Eu também gostei. Tem também seus erros, tem também seus problemas. Acho que o Apocalipse não deveria ter aparecido. Acho que o Lex Luthor, além de ter sido um ótimo ator que interpretou o Lex Luthor, não deveria também ter surgido ali. A morte do Superman não deveria ter acontecido. Mas não é um filme ruim. É um filme bom, assista de novo, né? Tirando esse negócio da Marta, Save Marta, e analise melhor esse filme. Então, se Snyder Cut, como foi dito aqui pelo crítico, que ele tem aspectos interessantes para quem gostou de Man of Steel e Batman vs Superman, isso é uma coisa boa, é ou não é? Se você gostou dos outros dois filmes, você vai gostar muito mais desse daí. Vamos para outro crítico aqui, ó. O site Omelete, cara, é um site que ultimamente saíram muita gente, né, da velha guarda do Omelete, e muita gente tá criticando esse site porque a galera que tá hoje em dia, o pessoal não foi muito bem com as opiniões deles. E o site Omelete diz o seguinte, olha aqui: Liga da Justiça de Zack Snyder convida a experimentar o tédio dos deuses. Versão do diretor consagra a mitologia dos super-heróis baseada no paternalismo.
E qual o problema disso? Nós conhecemos o Zack Snyder. Galera, tá chovendo um pouquinho aí, se você tiver ouvido barulho de chuva, tá bom? É chuva mesmo. Continuando, se você gosta do Zack Snyder, cara, então você sabe que ele é um cara que ele se baseia muito realmente em sentimentalismo, né? Teve a questão da Marta, teve aí no Man of Steel o pai do Superman, os pais biológicos, o pai adotivo, né? O Jonathan, que inclusive em Snyder Cut agora vai aparecer um pouco mais a profundidade do sentimento. Então, os filmes do Zack Snyder são assim, cara. Eles têm muito sentimento envolvido. O site diz o seguinte, que o Cyborg aqui também tem muito essa questão do paternalismo e que vai envolver muito o pai do Cyborg, a família do Cyborg, e eu acho isso um ponto positivo. Por que não? Por que não fazer isso? Aí ele continua dizendo aqui, aí ele diz, é por isso que as relações parentais têm um papel tão reiterado em Liga da Justiça, a ponto de eclipsar os demais temas que essas 4 horas de filmes poderiam vir a oferecer. Não acho que vai atrapalhar, não. Essa questão da relação parental aí, dos super-heróis, e deixar de explorar algumas coisas mais importantes, mais interessantes, não acredito que vai atrapalhar, não. Só vendo o filme pra gente saber, e depois eu prometo trazer pra você aqui e dizer pra você se isso atrapalhou ou não o desenvolvimento do filme, tá legal? Indo pra outro site, agora a gente vai pro Jovem Nerd, também um site bem famoso aqui no Brasil. Ele diz, veja o que os críticos internacionais estão dizendo do Snyder Cut Liga da Justiça. E aqui embaixo diz, maioria dos críticos achou melhor do que a versão de 2017. Olha só, cara, a maioria dos críticos achou melhor do que a outra versão do Joss Whedon. Ele diz aqui, alguns críticos internacionais tiveram acesso ao Snyder Cut da Liga da Justiça antes do seu lançamento, que está marcado para quinta-feira, dia 18. Ainda que sejam bem diferentes em uma opinião geral sobre o longa, boa parte das críticas concordam que a história da versão do Snyder foi melhor desenvolvida do que na versão do Whedon de 2017, seja pelo dobro de duração do filme ou simplesmente por dar o contexto para os acontecimentos. Isso que eu falo sempre aqui. É isso que eu falo quando eu venho criticar uma obra. Se você não tem tempo, se você não tem como desenvolver aquele personagem, então nem inclua aquele personagem na história, cara. Se você não tem tempo de desenvolver aquela narrativa, aquele roteiro todo, aqueles argumentos, então nem invente de fazer. E esse filme agora, como tá dizendo aqui o site, ele teve tempo para isso. Então, por isso que a maioria dos críticos estão achando esse filme muito melhor do que o de 2017. Fala aqui também sobre o arco do Cyborg, ó. O arco do Cyborg, interpretado pelo ator Ray Fisher, foi muito elogiado. Segundo Joshua Rivera, do Polygon, o personagem é o que tem mais investimento emocional no longa. É o que eu falei sobre o paternalismo, sobre a relação parental. Isso prejudicou? O site Omelete já tá falando que prejudicou. Esse site aqui já tá dizendo que não, que os críticos acharam foi bom, acharam melhor essa introdução do Ray Fisher, né, do nosso Cyborg, com muito mais profundidade a história do cara. Ele ficou apagado realmente em 2017, foi assim um negócio meio estranho, né? Vamos para outro site agora pra gente finalizar aqui falando sobre o Rotten Tomatoes, cara. O site Cinepop falou o seguinte, Liga da Justiça Snyder Cut recebe 74% de aprovação dos críticos contra 40% do Joss Whedon. Estão comparando um filme com outro, cara, eles sempre comparam. Claro, tem que comparar mesmo, né? Afinal, cara, o cara foi cortado, né? Foi prejudicado. Snyder foi prejudicado com muitos cortes aí. Eles tinham combinado uma coisa e resolveram fazer outra depois que o cara se afastou. O site continua dizendo aqui, ó, o Snyder Cut da Liga da Justiça agradou mais aos críticos do que a versão de Joss Whedon, que foi contratado pela Warner para terminar o filme e mudar a versão do diretor original. Enquanto o corte de Joss Whedon amargou 40% de aprovação do Rotten Tomatoes, na época, o corte do Snyder abriu com 74% de aprovação. Abriu por quê, cara? Eu vou abrir aqui outro site
O site oficial do Rotten Tomatoes tá aqui, ó. Você pode ver. E aqui já tem 78% de aprovação, cara. Olha aqui o tomatômetro. Se vocês derem pra ver aí, eu vou dar um zoom aqui pra você ver, ó. 78% de aprovação. O site continua dizendo aqui o seguinte: pelo visto, o diretor, isso aqui é importante a gente falar, estava correto em relação às intervenções do estúdio sobre sua obra. E é aqui que a Warner tá com medo, tá preocupada, porque a partir de agora, meus amigos, é o que eu digo pra você, a partir de agora muita coisa vai mudar. Muitos diretores, quando forem fazer filmes de super-heróis, por exemplo, principalmente super-heróis, eles vão pensar duas vezes, os executivos, antes de meter o bedelho, antes de cortar alguma coisa do cara. É isso que eu falo, que Snyder Cut vai ser um divisor de águas a partir de agora para diretores, executivos, produtores, produtoras gigantes aí como a Warner, que tem que pensar muito antes de meter aí a colher e mudar um roteiro ou mudar alguma coisa que o diretor já tenha feito. Cara, era isso que eu tinha pra trazer pra você aqui, o que as pessoas estão falando, a minha opinião. Vamos assistir o filme e te convido, cara, a se inscrever no canal, deixar aquele like, porque quando eu assistir, logo depois a gente vai fazer um vídeo, eu e o Elvis vamos estar aqui pra trazer o que a gente achou desse filme, várias anotações a gente vai fazer, claro, trazer sem spoiler pra você, e depois a gente faz um com spoiler, mas já deixa o like se gostou, já deixa aí o sino ativado e não esquece de se inscrever se não é inscrito, e a gente se encontra no próximo vídeo sobre o Snyder também. Não esquece de seguir as nossas playlists aqui. Um abraço do Tony e eu tô torcendo muito por esse filme. Não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína, e até o próximo vídeo.